Então, pessoal, hoje na aula de hoje a gente vai falar sobre análise de investimentos, certo? Análise de investimentos. Esse conteúdo, geralmente ele é dado, né, com a matemática financeira. Por quê? Porque a essência dele, a operacionalização, né, da análise de investimento, ela é muito parecida com o que a gente aprendeu, certo? Então a parte das continhas, vamos dizer assim, né, a gente já aprendeu a fazer as continhas. Agora a gente tem que entender um pouco da abordagem, da essência, né, do que vem a ser a análise de investimentos. E quando eu falo análise de investimentos aqui, tá, eu estou falando análise de investimento de projetos de capital. Por que projetos de capital? Né? São orçamentos dentro da empresa. Tá? Por quê? Porque você pode pensar análise de investimentos também, né? Você poderia pensar análise de investimento também, né, com algumas técnicas aplicadas, algumas técnicas para o mercado financeiro. Né? Então você tem uma outra abordagem, relacionada com modelos de precificação de ativos, certo? Então não é isso que a gente quer aqui não. Tá? Então nós estamos preocupados, tá? Nós estamos preocupados com essa abordagem aqui, ó. Tá? Nessa abordagem a gente não quer, a gente está preocupado com análise de investimento dentro das empresas para orçamentos de capital, ok? Vocês vão ver, talvez em curso futuro aí, a abordagem mais relacionada com o mercado financeiro, principalmente quem for fazer alguma disciplina optativa, como a de mercado de capitais, né? Quem faz a disciplina optativa de mercado de capitais vai ver as técnicas de análise de investimentos, tá, aplicada ao mercado financeiro, né? E nós podemos pensar a análise de investimento em três grandes frentes. Eu diria aqui que a frente seria mensuração dos fluxos de caixa, beleza? A outra seria as técnicas, né? As técnicas de análise de investimentos. E uma terceira que seria a abordagem do risco, né? Introdução ao risco ou o estudo do risco na análise de investimentos. Não está compartilhando? Mas eu comecei a compartilhar. Tá? Espera só um pouquinho. Olha. Não estava, gente. Meu Deus do céu. Eu acho que eu dei bobeira aqui. Foi mal aí. Eu acho que eu comecei a gravar achando que estava compartilhado. Pelo menos, e pessoal, vocês não viram eu escrevendo aqui, mas aí... Opa, apareceu todo mundo, né? Mas aí dá uma olhadinha então nessa parte inicial do vídeo, que no vídeo estava gravando, né? Eu não estava compartilhando, mas no vídeo estava gravando. Beleza. Então, recapitulando. Análise de investimento, você pode pensar na análise de investimento dentro do contexto das empresas para orçamento de capital, projetos de investimentos ou algumas técnicas aplicadas ao mercado financeiro. A análise de investimento olhada, vista sob essa ótica aqui, tá? Você tem uma abordagem mais ligada, tá? Abordagem ligada à precificação de ativos. Então existem modelos econômicos, tá? Para isso. Beleza? Não está compartilhando a tela novamente? Não, né? É uma mensagem antiga. Beleza. E essa análise aqui, essa abordagem de técnicas aplicadas no mercado financeiro, a gente não vai trabalhar. Quem for fazer a disciplina do mercado de capitais vai ter um pouco dessa técnica ali, certo? E o pessoal de outros cursos, como por exemplo contábeis, acaba vendo a administração financeira 1. Eu acho que vocês veem também um pouquinho na financeira 1. Na financeira 1 não, na financeira 2, certo? E especificamente, quando eu estou tratando de análise de investimentos, eu estou pensando, tá? Estou pensando em três principais frentes: a mensuração dos fluxos de caixa, as técnicas aplicadas à análise de investimento e a introdução ao risco. Essa introdução ao risco aqui
geralmente a gente não vê em curso de graduação, né? É uma abordagem mais avançada, certo? Avançada. E, por exemplo, eu acabo ensinando ela quando eu leciono na pós-graduação em finanças, no Lato Sensu em finanças, quando eu leciono no Lato Sensu gestão empresarial, Lato Sensu em projetos, em gerenciamento de projetos, qual o seu coordenador. Então a gente acaba avançando os estudos da análise de investimento, introduzindo o risco no contexto da análise, em estudos mais avançados, né, na pós-graduação. Então, quando a gente vai estudar a graduação, geralmente a gente fica mais relacionado, né, a gente fica mais atrelado a essas duas frentes, certo? Duas frentes. E o que acontece? Acontece que essa frente aqui, a gente já viu, de uma forma ou de outra, certo? Tá? De uma forma ou de outra, já vimos. Beleza? Essa que é a ideia. Por quê? Porque vocês lembram que lá no capítulo 4, na unidade 4 da nossa apostila, nós aprendemos lá como calcular o valor presente de um fluxo de caixa, né? Valor presente. Nós aprendemos a calcular lá qual que é a taxa interna de retorno, a taxa de juros, taxa de custo, né? De um investimento ou de um fluxo qualquer. Então, acaba que, de uma forma ou de outra, isso aqui a gente já viu. Então, quando a gente coloca aqui, ó, valor presente líquido, né? Valor presente líquido, né? E a taxa interna de retorno, ou retorno não, né? Vocês vão desculpando aí, porque escrever aqui é complicado, gente. Minha letra já é feia, mas é feia. Aí quando você coloca aqui, aí, meu Deus do céu, piora tudo. Então acaba que essa parte de técnicas de análise de investimentos aplicadas, né, dentro do contexto da avaliação econômica de projetos de investimento, a gente acabou vendo na matemática financeira. É por isso que ela é lecionada em conjunto com a matemática financeira. Então, como calcular as técnicas que nós utilizamos para avaliar investimento nada mais nada menos do que a equivalência de capitais, certo? Nada mais Eu vou soltar para vocês lá, por exemplo, os 6 exercícios da unidade 6, hoje, possivelmente vai ser hoje. E aí vocês vão ver que resolver exercício de avaliação de investimento para calcular TIR, VPL, nada mais nada menos do que uma questão de equivalência de capitais. Então a gente não tem nenhuma novidade lá, certo? A gente não tem novidades em como calcular. A operacionalização dos cálculos, nós de uma forma ou de outra já aprendemos. Agora o que acontece? Essa parte aqui, que na verdade deveria ser primeira, né, essa parte de mensuração dos fluxos, que muitas vezes os materiais didáticos, né, eles colocam. Ora, os fluxos são dados. Inclusive a nossa apostila, quem já leu a unidade 6, viu que lá no começo, ora, o cálculo do valor presente líquido, o cálculo da taxa interna de retorno, requer o que nós chamamos de fluxo de caixa incremental. Como chegar nesse fluxo de caixa incremental, a gente não vai trabalhar. Ele nos exercícios serão dados. Por quê? Porque como calcular os fluxos de caixas incrementais, ele, na verdade, é o que a gente deve saber ao longo de todo o conteúdo de finanças. Por quê? Porque o fluxo de caixa nada mais do que a redução dos custos do projeto contra as receitas do projeto. O que sobrar ali, né, em termos de caixa, é o que você vai avaliar para calcular o valor presente líquido e a taxa interna de retorno. A questão isso aqui, né,
é muito mais arte do que ciência, demanda muito mais conhecimento do que simplesmente fazer continha, né? Essa continha aqui o Excel faz para você de forma bem rápida, né? Excel faz isso aqui para você de forma mais rápida. Como avaliar? Maior que zero é bom, menor que zero é ruim, taxa interna de retorno maior do que o custo de capital é bom, abaixo do custo de capital é ruim, é tranquilo. Agora, a grande ciência, o grande problema está aqui, ó. Como eu mensurar e como eu chegar, né, ao cálculo dos fluxos de caixa, né? Então, esse aqui é o problema. É aqui que a gente gasta tempo quando a gente está fazendo uma avaliação econômica de investimento. É aqui. É aqui que demanda muito estudo, muito esforço, pesquisa, muita criatividade, certo? É aqui que demanda muita criatividade do avaliador, da pessoa que está desenvolvendo a avaliação, quando você está fazendo avaliação de investimentos. Porque essa parte aqui é a parte do cálculo do VPL, a parte do cálculo da taxa interna de retorno, que são os dois principais, né? As duas principais medidas, as principais técnicas, né? Isso aqui são as principais técnicas de avaliação de investimentos. Essa parte aqui, o Excel faz para nós, né? O Excel faz para nós, tá? Então, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, que essa contextualização toda aqui é para quê? É para falar aqui, ó, essa parte aqui, a gente já aprendeu. Temos também os cálculos e um aprendizado um pouco mais detalhado nos exercícios. Não percam os exercícios dessa semana, que em cada exercício, como eles são poucos, são só 6 exercícios, e ficou a meu cargo a resolução deles e apresentar o vídeo deles, né? Como vocês têm visto aí, a gente tem separado as tarefas de uma semana, um professor grava um vídeo, outro faz outra parte, enfim, né? E ficou a meu cargo a resolução dos vídeos dessa semana. Como são poucos exercícios, eu vou fazer uns exercícios mais detalhados, né? Eu vou explicar o passo a passo como se eu estivesse dando aula para vocês. Eu vou aproveitar os vídeos para dar uma aula, né, sobre o VPL e TIR dentro dos exercícios, beleza? Então, o que acontece? Aí eu vou explicar, né, os detalhes dos cálculos ali por trás, tranquilo? Né? Não sei se vocês estão ouvindo no fundo aí, tá fazendo barulho da construção aqui em casa. O único cômodo aqui em casa disponível é esse aqui, o resto tá tudo empilhado, tudo uma bagunça danada, sujeira para todo lado. Minha família saiu daqui, a gente foi lá para minha mãe, então estamos lá na minha mãe enquanto tá reformando aqui. Então, olha só, essa parte aqui, não percam o exercício dessa semana que eu vou detalhar bem com vocês. Eu quero tratar com vocês essa aula e a próxima, essa parte aqui, ó, da mensuração dos fluxos de caixa. Por quê? Porque não tem na apostila. A apostila falou o seguinte, ó, os fluxos de caixa incrementais são dados. A partir disso, né, a partir que eles são dados, não estou preocupado em como chegamos nele, o VPL calculou desse jeito, a TIR calculou desse jeito. É isso que a apostila traz, certo? É isso que a apostila traz. Então eu vou detalhar a partir de agora, né, algumas questões conceituais, algumas questões de vivência, porque eu já fiz muita avaliação de investimentos, né, avaliação econômica, já trabalhei muito com isso. Dicas, porque isso aqui não existe uma ciência e uma sistemática bem definida por trás, né? Estimar fluxo de caixa é muito mais criatividade, arte do que ciência, essa que é a verdade. Então vou mostrar para vocês algumas dicas minhas, algumas ideias que a gente acaba tendo na hora, para vocês terem uma noção da dimensão do que vem a ser estimar um fluxo de caixa. No fundo, para você estimar e, né, avaliar um projeto de investimento a partir dos fluxos de caixas incrementais, é a abordagem que a gente adota aqui, você tem que ter uma boa formação, essa que é a verdade. Tem que ter uma boa formação em finanças, em contabilidade, em gestão, em estatística, seria desejável, né, mas o pessoal não gosta muito disso. Então é isso que eu quero passar para vocês nessas próximas 2 aulas, ok? Então vamos para lá. Deixa eu beber uma água aqui porque estou falando demais. Então vamos aqui, ó, gente. Então vamos lá. Então, mensuração dos fluxos de caixa.
começar a escrever assim, né? Eu acho que melhora. Só que demora mais. Dos fluxos de caixas, né? E aí eu vou colocar aqui de forma destacadas, né? Incrementais, adicionais, marginais, também é chamado dessa forma, viu? Certo? Então vocês perceberam o seguinte, né? Vocês perceberam que para eu avaliar, pensando bem o seguinte, né? Qual que é a ideia da avaliação econômica de investimentos? Primeiro vamos contextualizar antes de eu mostrar aqui o fluxo de caixa. Qual que é a ideia? A ideia da avaliação econômica de investimentos é eu ter um indicador, né? Objetivo, né? Qual que é o objetivo aqui? Qual que é o objetivo? Né? Ter um único número. Vou escrever de... Ei, gente. Vamos lá. Ter uma única medida, um único número para sintetizar, vamos dizer assim, minha decisão. Qual decisão? Decisão se eu vou investir no investimento ou não, se eu vou executar o investimento ou não. Fiz a avaliação de investimento e eu quero saber, e aí, compensa? Compensa eu investir nele? Ele é bom economicamente, financeiramente? Certo? Então, o objetivo da avaliação de econômico de investimento é eu ter medidas, ter indicadores que possam me ajudar a tomar essa decisão. Se eu invisto ou não num determinado projeto. Se eu invisto ou não em determinado orçamento de capital. Ou, né, também ajude, porque pode ser que você tenha diversas opções de investimento, né? Ajude a decidir sobre diversas, meu Deus do céu, alternativas. Eu tenho que parar de querer escrever rápido, porque quando eu quero escrever rápido, aí saem essas coisas esquisitas aqui. Mas vamos lá. Eu posso ter 2, 3 opções. E aí? Eu não tenho dinheiro para tudo. Qual opção que eu vou investir? Qual investir, né, o meu dinheiro? E aí? Se eu tenho restrição de capital, eu tenho dinheiro só para um ou outro projeto, mas tem 3, 4 opções. Qual delas que eu vou investir? Então, de uma forma ou de outra, as técnicas que nós vamos utilizar aqui, o VPE, quem começou a ler já viu, né? A TIR, vai nos ajudar nesse sentido, em termos econômicos financeiros, o projeto compensa ou não compensa, ou se eu estou avaliando 1, 2, 3 projetos, e eles são, por exemplo, mutuamente excludentes, qual que é o melhor deles, certo? Se eu estou avaliando 2, 3, 4, 5 projetos e não tenho dinheiro para todos, quais são os melhores deles? Né? De 5 tem 2, 3 que são bons? Então, em síntese, nosso objetivo é esse, certo? Coloque isso na mente. E pelo que a gente aprendeu até hoje, na avaliação econômica, na matemática financeira, vocês perceberam o seguinte, né? Pelo que a gente aprendeu até hoje, o dinheiro, isso aqui foi a essência da matemática financeira, né? O dinheiro tem valor no tempo. Não posso somar dinheiro em datas diferentes, certo? Não posso somar dinheiro em datas diferentes. E como eu posso pensar em termos de investimentos? Né? Você vai executar um investimento desde que você espere. Né? Então pense nisso, você espere que você tenha um retorno, você ganhe mais do que você investiu, certo? E essa sua esperança não é para que dê 1 minuto, daqui 2 minutos, não, é para um futuro de 3, 4, 5, 10, 20 anos, 15 anos. Tá? Então tem tudo a ver com o dinheiro, o valor do dinheiro no tempo. Então qual que é a ideia? A ideia não é mais ou menos essa? Vou pensar de forma bem convencional e o que acontece na maioria das situações. Você tem um dinheiro, certo? Você tem um dinheiro, aí você vai investir um valor
qualquer aqui, né? Só qualquer. R$1 bilhão, R$1 milhão, na data zero, certo? Na data zero. E aí você vai investir esse dinheiro, esse R$1 milhão aí, desde que no futuro você espere receber alguma coisa, certo? Então você de repente passou o ano 1, passou o ano 2, passou o ano 3, passou o ano 4, passou o ano 5, por exemplo, passou o ano 6 e de repente esse investimento aqui se pague e a partir do ano 6 começa a te dar lucro, por exemplo. A ideia convencional quando você faz investimento, principalmente pensando no médio e longo prazo, porque essa nossa essência aqui é essa, você investiu algo numa data qualquer, geralmente numa data inicial, na data zero, e no futuro você vai receber alguma coisa, de forma que esses valores aqui paguem o seu investimento inicial, certo? Tá? Então essa que é a ideia. Então o que acontece? Só que você não sabe quando você vai receber, você não sabe qual o valor que você vai receber no ano 1, no ano 2, no ano 3, no ano 4 e assim por diante. Então o que nós temos aqui? Nós temos que para o ano 1, eu tenho que estimar algo que eu vou receber. É o que nós chamamos de fluxo de caixa. Eu vou estimar o que eu vou receber no ano 1, no ano 2, no ano 3, no ano 4 e assim por diante, até no ano N. Certo? Então, percebam bem, eu estou na data zero, tomando decisões, e essas decisões sempre são para o futuro, não é para agora, é para o futuro, no médio e longo prazo. E eu tenho que projetar, estimar, prever o que eu vou receber desse investimento no futuro, materializar essa previsão em um fluxo de caixa, em dinheiro, no regime de caixa, porque a gente já viu que o que prevalece na matemática financeira é o caixa, né? Não é a receita, não é o regime de competência, prevalece o caixa, porque o dinheiro tem valor no tempo, certo? Eu tenho que projetar, estimar o que eu vou receber, né, em termos líquidos de caixa desse investimento no futuro. Só que aí eu pego e sei, né, pelos princípios de matemática financeira, que eu não posso somar esses fluxos e simplesmente reduzir do meu investimento inicial e beleza. Então eu recebi aqui, né? Vamos lá, eu recebi aqui, vamos dar um exemplo, né? Eu investi 1 milhão, recebi aqui 200 mil no primeiro ano, 300 mil no segundo ano, né? Aí 400 aqui, já deu 800, aí aqui foi os outros 300, aqui foi outro 400 e outro aqui 100. Então eu investi aqui 500, 900, 1.200, 1.600, 1.700. Somando todinho aqui, né, o somatório, deu 1.700. Olha, 1.700 é maior do que 1.000. Beleza, né? Investi 1.000, investi 1 milhão, vamos supor, né? E estou recebendo 1.700.000. Ok, vou executar esse investimento. Então, a ideia, se a gente fosse pensar do ponto de vista contábil, era essa. Só que a gente sabe que o que prevalece não é o regime contábil, é o regime de caixa. E no regime de caixa eu não posso fazer essa conta, não posso simplesmente reduzir, né, o valor dos fluxos. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar cada um dos fluxos e trazer para, né, vamos pagar aqui, né? Vamos pagar aqui. Eu tenho que pegar cada um desses fluxos aqui que estão em datas futuras, né? Eu tenho que pegar cada um desses fluxos que estão em datas futuras, vamos colocar aqui, e fazer o que? Trazer para a data zero. Então é 200 trazidos para a data zero, 300, 400, 500 e assim por diante. Tudo para a data zero. Tudo para a data zero. Como que eu faço isso? Desconta uma taxa, né? Uma taxa do custo de oportunidade. Certo? Caixa, por exemplo, 10%. Pega cada um dos fluxos e desconta 10%. Ora, quando eu descontar todos os fluxos, por exemplo, a 10%, eu vou ter um valor positivo dos fluxos, de todos esses fluxos aqui, que não vai ser 1.700.000, que não vai ser 1.700, vai ser algo menor que 1.700. Desse valor, você reduz seu investimento inicial. Pronto. Aí você tem um cálculo do VPL, por exemplo, né? Mas o que eu quero frisar aqui? Eu quero frisar o seguinte:
Todo e qualquer investimento não tem como ser diferente. Não adianta bater o pé, não adianta falar que existe muito subjetivismo para isso, mas não tem como a gente correr. Todo e qualquer investimento, a gente vai ter que fazer um esforço de projetar, de prever, de tentar ver o que vai acontecer com a execução desse investimento no futuro. Não tem como correr. E quando eu falo de fluxo de caixa incremental, quando eu falo de fluxo de caixa de investimento, estou falando disso aqui, ó. Como você chegou nesse valor? A grande questão é essa. A grande questão não é qual que é o VPL do investimento, calcular o VPL, né? Então, o cálculo disso aqui, o cálculo, né? O cálculo, quando você já tem o fluxo de caixa, é muito tranquilo, isso aí qualquer um faz. A grande questão é essa. Nossa grande questão, 200 por quê? Como você chegou nesse valor? 300? Por que 300 e não 310? Por que não 290? 400? Por que não 450? Como você chegou nesse valor de 400? Como você chegou nesse valor de 400 que você vai receber com a execução desse projeto no ano 3? Como você chegou nesse valor? Como você chegou no valor de 100 no ano 6? Como você chegou, né? Como você chegou na conclusão que bastava 6 anos e não 7 aqui, e não 8 aqui, e não 10, por exemplo? Como você chegou nessa conclusão? Certo? E para isso não existe uma resposta única. Cada projeto ele é particular, ele é único, tem suas próprias características, tem suas próprias especificidades, certo? Cada um é único. O que nós vamos apresentar para vocês aqui são algumas questões gerais, algumas ideias gerais que a gente tem que pensar quando a gente está em avaliar projetos de investimentos. Principalmente para quê? Para isso aqui, ó. Principalmente nessa aula e na próxima aula, para quê? Para mensuração, certo? Dos fluxos de caixa. Por quê? Porque essa parte aqui, de como calcular ativo e VPL, vocês vão ver lá nos exercícios, atividade, a gente está chamando de atividade aqui, né? O livro chama de atividade. Então, a gente vai ver lá nas atividades avaliativas, né? Certo? Então, o exercício chama lá de AA, atividades avaliativas. Então, como calcular? Vocês vão ver lá nas atividades avaliativas. Vocês vão concluir que isso aqui nada mais é, nada menos é do que equivalência de capitais. Certo? De capitais. Boa parte do raciocínio por trás vocês já sabem, vocês já aprenderam. Tá? Boa parte vocês já aprenderam. Tranquilo? Então essa que é a ideia. Então, vamos, por exemplo, aí eu vou reduzir essa informação aqui, ó. Vou passar para cá agora. Aqui, ó, subir aqui, ó. Vamos mostrar algumas dicas, por exemplo. Beleza, né, tá? Então eu tenho que subir aqui. Então eu tenho que estimar inicialmente o valor do que nós chamamos de investimento inicial. E 0 é o meu PV, certo? Meu PV, né, que eu chamando aqui de investimento inicial. Aí depois, o investimento inicial acontece geralmente na data 0, né? Acontece na data 0, certo? Mas, então acaba que o exercício de projeção, ele é menos arriscado. Você pode definir também quando você vai gastar. Ó, eu tenho 1 milhão para gastar. Se vira e gaste dentro de 1 milhão. Pronto, tá calculado o investimento inicial. Você tem que só atrás de executar o investimento. É 1 milhão que eu tenho para gastar e pronto, acabou. Não tem como ser diferente. Em muitas situações na nossa vida, a gente, né, se depara com esse tipo de situação. E nas empresas também. Ó, o orçamento de capital é 2 milhões e pronto. Se vira o que a gente vai fazer aí com 2 milhões. Não tem como ser diferente. Vai atrás do detalhamento do projeto agora. Certo? Então, esse investimento inicial, ele acontece na data 0. Mas você executou esse investimento, e todo e qualquer investimento, qual que é o valor de todo e qualquer ativo? Todo e qualquer ativo, tá?
Não tem como ser diferente. Ele vale o quê? Ele vale quanto você espera receber dele. Tá? Qual que é o valor de todo e qualquer ativo? Qualquer ativo. Imóvel, a empresa que você tem, certo? A força de trabalho, o seu tempo, quanto que vale? Vale o que você espera receber dele no futuro. Todo e qualquer ativo vale isso. Parece ser simples, né? Uma pergunta bem pontual, mas olha o que está por trás dessa pergunta. Vale o que você espera receber dele no futuro. Imagina qual que é a amplitude desse negócio, né? Espera receber dele no futuro. Então não tem como, não tem como ser diferente. A gente tem que projetar, a gente tem que estimar, a gente tem que tentar prever alguma coisa, certo? A gente tem que tentar prever alguma coisa e pronto, né? Se você de repente está investindo na concessão de uma rodovia, e essa concessão de rodovia tem um prazo de finalizar de 30 anos, você tem que fazer um esforço do que você espera receber daqui para 30 anos com essa concessão da rodovia. Certo? Então a gente tem que fazer um esforço de como estimar o que nós chamamos de fluxo de caixas incrementais, fluxo de caixa 1, né, aqui, fluxo de caixa 2 e assim por diante, até a data N, os fluxos de caixas incrementais do projeto, do investimento. Certo? Ah, professor, então quer dizer que eu vou investir no prédio, né? Vamos supor, vou investir numa construção e essa construção eu vou executar ela, né, para alugar. Ora, professor, então quer dizer que uma construção aí dura 200 anos, eu tenho que pensar, né, talvez até mais, né, como a gente bem sabe. Então eu tenho que pensar em estimar e prever fluxo de caixa para daqui a 200 anos. Como vocês já devem saber, a resposta não é bem assim, né? Porque o que acontece? A gente sabe que, beleza, o exercício de estimar e de projetar já é árduo e difícil. Daqui para 200 anos, você sabe o que vai acontecer? Não é bem assim. Não é bem assim. Existe toda uma abordagem que a gente desenvolve aqui por trás da avaliação de investimento que a gente tem que considerar. Uma das primeiras abordagens é o seguinte: eu não preciso necessariamente fazer avaliação de toda a vida útil do investimento. Quando eu falo toda a vida física do investimento que eu estou avaliando. Se estou investindo em imóvel, o imóvel dura 200 anos, 300 anos. Se eu estou investindo em uma planta produtiva, se é um bem físico, por exemplo, pode durar 50, 60, 100 anos. Então, a vida útil do investimento não está relacionado com a vida útil do ativo em questão, por exemplo. Certo? Não está relacionada. Então, eu não preciso avaliar uma longa data para fazer uma avaliação econômica de investimento. Eu não preciso estimar fluxo de caixa de 20, 30, 40, 50 anos, 100 anos para avaliar. Eu posso, de repente, parar ali em 5 anos. O que é muito comum? Você fazer uma avaliação de investimento, seja ele qual for, em 5 anos. Em 5 anos. O máximo que você vê, na prática, né, gente? No máximo que você vê é 10 anos. Significa, por exemplo, que um prédio que eu estou investindo vai durar só 10 anos? Ele vai me dar retorno apenas em 10 anos? Significa, por exemplo, que eu estou comprando um carro, certo? E esse carro, ele vai durar só 5 anos? Eu estou comprando um carro para alugar, estou comprando um carro para trabalhar no Uber, que seja, né? Para trabalhar de táxi, que seja. Significa que esse carro, né, estou fazendo avaliação, significa que ele vai durar só 5 anos? Eu vou receber dinheiro dele, vou receber retorno dele, né, fluxo de caixa dele só durante 5 anos? Não. Então qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, geralmente a gente vai até aqui, né, vou até colocar aqui, vamos terminar, né, vou colocar ele aqui. Geralmente a gente para em 5 anos, por exemplo. Pode ser que pare mais, viu, gente? Mas estou dando exemplo para facilitar a nossa vida. Pode ser que a gente pare aqui, 5 anos. Então nós temos aqui 1, 2, 3, né, o terceiro ano, o quarto ano, e paramos aqui, 5 anos. Beleza, paramos aqui. Mas se um carro dura muito mais que os 5 anos, por que eu estou estimando, predizer os investimentos que ele vai me dar, né? Ou seja, os fluxos de caixa que o carro vai me dar só durante 5 anos?
Porque daqui para cá começa a ficar muito nebuloso, né? Fica muito incerto. Então, ainda mais na economia igual a nossa, muito incerta, muito arriscada, você não sabe o que vai acontecer no ano que vem. Quem dirá daqui a 6 anos, 7 anos? A gente começou a fazer essa continha aqui, gente, de 94 para cá. Porque antes de 94, que a inflação era altíssima, os preços, né, aumentavam de uma forma totalmente inesperada. Não tinha nem como a gente fazer isso aqui. Não tinha como a gente pensar em projeção no próximo ano, daqui 2 anos. A gente não fazia isso aqui. Nós, enquanto administradores, né, nós, enquanto gestores, nós não planejávamos. Se planejava, era um exercício muito árduo, era complicado. Você não sabia se o preço dos produtos, porque no final das contas o seu planejamento tem que materializar em números, né? Tudo tem que ser materializado em números. Não tem como, certo? Você não sabia se o preço de um produto ou outro ia ficar estável do jeito que estava, se de repente ia dar uma subida, aumentar os preços para 42% no mês, como aconteceu já, né? Se um ano o preço ia estar de um jeito e do outro ano 2.000% a mais. Então, sim, antes de 94, quando a gente tinha uma inflação, né, galopante, altíssima, esse processo aqui todo de, né, esse processo todo aqui de estimar, não existia no Brasil, não. A gente começou a fazer isso aqui de 94 para cá, quando você teve uma estabilidade maior dos preços. Você consegue prever alguma coisa ainda. Agora, vai aumentando, né, o horizonte temporal, vai ficando mais difícil. E não é só aqui no Brasil, não. É no mundo todo, em qualquer outro país. É óbvio que em países mais estáveis, você consegue ter uma credibilidade no sistema como um todo maior e consegue ter estimativas mais acertadas. Então, qual que é a ideia? A ideia é o seguinte. Ora, eu investi no projeto aqui, né, na data zero, né? Como eu não posso, né, e não faz sentido eu estimar e tentar prever e fazer um esforço danado de previsão de 5 anos em diante, por quê? Porque tudo aqui passaria a ficar muito incerto, eu invisto na data zero um investimento qualquer e na data 5 considero vendendo esse investimento. Ora, qual que é o conceito de projetos? Vocês vão ver em outras disciplinas. O projeto, né, uma das principais características de um projeto é que ele é temporário, né, ele deixa de existir, ele é momentâneo. Ora, esse projeto aqui foi executado e depois de 5 anos ele deixou de ser um projeto na empresa, certo? Ele deixou de ser um projeto na empresa e foi incorporado à rotina da empresa, foi incorporado às operações da empresa. Esse projeto foi vendido para a empresa. Então você investe nesse projeto de investimento na data zero, prevê o que ele vai te dar de retorno do ano 1 até o ano 5. Aqui nós temos, né, o fluxo de caixa 3, fluxo de caixa 3, fluxo de caixa 4 e fluxo de caixa 5. Prevê o que ele vai te dar de fluxo de caixa nos 5 anos e no 5º ano, certo? No 5º ano você considera vendendo ele. Essa venda desse projeto para o mercado ou para a própria empresa, é uma estimativa de valor de mercado desse projeto na data 5, é o que nós chamamos de valor residual. Certo? Valor residual. Ok? É um valor residual. Então nós temos 3 principais componentes de um fluxo de caixa. 3 principais componentes. Tá, vamos colocar aqui, ó. Colocar componentes de um fluxo de caixa. Componentes. Nós temos, de uma forma bem convencional, gente, a gente pode ter características bem diferentes de projetos. Como eu falei para vocês têm uma particularidade muito comum em projeto. Você pode ter investimentos que o investimento dura 2 anos. Você investe numa planta produtiva, gasta 1 ano, no 2º ano, e você pensou em desenvolver essa planta produtiva em 2 etapas. Então você produziu e construiu a primeira parte da planta produtiva, começa a operar e começa a produzir produtos. Aí você começou a produzir produtos, investiu no ano 1, investiu no ano 2, no 3º começa já a ter retorno, mas você programou para ter um investimento muito grande no ano 4. Aí no ano 4 é prejuízo, ou seja, é saída de caixa. Então cada projeto tem uma configuração diferente. Mas de forma comum, o que você percebe? Você vê um investimento inicial, né? Você tem um investimento inicial. Isso que não tem na apostila, viu, gente?
Não tem ponto na apostila. E vai ser importante para o trabalho final de vocês. Você tem investimento inicial, você tem os fluxos de caixas operacionais ou incrementais, acionais. Vou comentar o que vem a ser operacional. E você tem, né, deixa eu mudar isso aqui para 1, 2 e 3. E você tem o valor residual. Então você tem um investimento inicial, os fluxos de caixa operacionais, e 3, você tem o valor residual. Certo? Você tem esses 3 principais componentes. E dado o nosso tempo aí curto, eu quero explicar a essência disso aqui com a situação real. Geralmente fica bem bacana essa exemplificação em sala de aula, porque o pessoal participa e eu vou perguntando e a gente vai formulando todo o raciocínio por trás de forma bem participativa, né? Mas vou tentar fazer isso aqui no remoto, né? Porque eu acho que o celular também, eu acho que dá pra gente captar a mensagem. Então olha só, um exemplo aqui. Esse aqui é um exemplo real que aconteceu comigo. Um aluno nosso de pós-graduação, ele tinha uma agência de turismo lá em Maringá, se não me engano, acho que em Maringá, e ele estava fazendo uma proposta de um edital de aluguel de carros, certo? Que o exemplo aqui é locação de carro para uma prefeitura. Eu acho que é a prefeitura, vamos supor que é a PMU, né? Acho que é a prefeitura de Maringá lá. Ele conseguiu visualizar essa oportunidade, né, de mercado na época. Isso foi lá em 2000 acho que lá para 2012, alguma coisa assim, ou antes um pouco, 2011 e tal. Ele visualizou e viu que muitas autarquias federais, municipais, né, estaduais, então as próprias prefeituras deixaram de começar a investir em carros, né? Começaram o quê? A formular editais para alugar os carros. Então a pessoa que tinha um carro, ou a empresa, né, que tinha um carro, ia alugar para a prefeitura, certo? E esse pagamento da locação, a receita vinha da onde? A receita vinha por quilômetro rodado, ok? Por quilômetro rodado. Então isso aqui era a situação, locação de carro para a prefeitura. Então, é o investimento que ele estava avaliando. Ele tinha uma empresa de turismo e aí estava avaliando o investimento de locar os carros para a prefeitura. Tranquilo? E aí no edital, né? No edital lá, esse aqui, o edital da prefeitura, tinha alguns parâmetros. Não vou entrar em muito detalhe aqui, não vou nem colocar, né? Então, no edital, nós tínhamos alguns parâmetros. E dentro desses parâmetros lá, né, o que você tinha? Você tinha, tipo assim, o carro tinha que ser de 4 portas, certo? O carro tinha que ter o ar-condicionado, né? Enfim, algumas especificações de ano. Acho que o carro tinha que ser novo, se não me engano. O carro tinha que ser novo do ano, ok? E assim por diante. Você tinha as especificações lá. E o edital era tomada de preço, viu? Era tomada de preço. E quem sairia vencedor? O cara, né? Tomada de preço. Quem ofertar, né? No caso, ofertar o menor valor, dados os parâmetros aqui que não pode fugir. Qual carro não importa, se é Onix, se é HB20, não sei. Só tinha que seguir os parâmetros aqui, beleza? Quem oferta o menor valor por quilômetros rodados, ok? Por quilômetro rodado. A prefeitura ia pagar como? Por quilômetro rodado, né? Quanto que ela ia pagar? Pagaria R$5, por exemplo, se você tivesse falado que era R$5, ou o outro que ganhou R$4,80, ou um outro que falou que era R$3, certo? Então, beleza. E a informação, por exemplo, que se tinha é que em média, né, não necessariamente ia ser assim, mas em média, por exemplo,
que a prefeitura rodaria, né, porque é uma informação importante, porque sem isso aqui fica complicado de você ofertar. Sim, dá para você fazer cálculo, mas a prefeitura rodaria em torno de 1.500 km quilômetros por mês, né? Quilômetros por mês. Essa que é a estimativa, ok? Essa que é a estimativa aqui. Então, qual que é a ideia, gente? A ideia é o seguinte. Você pode pensar de um cálculo de trás para frente, você fixa um preço do quilômetro por hora, quilômetro rodado, quilômetro por hora não, quilômetro rodado. E a partir desse preço você vai fazendo os cálculos para ver quanto você vai ganhar, ou você parte dos custos e a partir dos custos você coloca uma porcentagem que você quer, 20% de lucro, 30% de lucro e acha os preços, beleza? Você pode pensar nisso dessas três formas, dessas duas formas no mínimo. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui, que para chegar nesse valor, pensando dentro do contexto da avaliação de investimentos, do jeito que a gente aprendeu aqui, nós temos que usar um pouco a criatividade. Não tem como a gente, por exemplo, fazer isso aqui sem saber um pouco de como estimar uma receita, uns custos. E é por isso que eu falo que essa parte aqui ela é muito mais complicada de simplesmente calcular o VPL e a TIR. Então vamos lá, vamos fazer uma tarefa aqui um pouco, né, um pouco intuitiva aqui. Ninguém precisa saber de coisas anteriores não, fazer um pouco intuitivo. É fácil estimar esse investimento inicial, né, gente? Investimento inicial, vamos pensar nos componentes lá, né? Investimento inicial, vocês acham que é fácil? Investimento inicial. É fácil, né? Porque você tem lá os parâmetros do carro que você tem que seguir, você pode simplesmente, ó, nesse parâmetro aqui, o carro popular, né, vamos supor que aceitava o carro popular, nesses parâmetros aqui, com ar-condicionado, 4 portas e tal, investimento inicial, por exemplo, vamos supor o dinheiro de hoje, não lembro do dinheiro dos valores anteriores lá, mas vamos pensar lá hoje, eu precisaria investir 45 mil, beleza? 45 mil, ponto. Nesse caso aqui, o investimento inicial talvez está até dado. É óbvio que quando eu falo 45 mil aqui, eu estou falando líquido, né? Porque se você pensar também que tem mais ainda emplacamento, você tem ainda mais, por exemplo, IPVA proporcional, né, do ano. E eu acho que é só isso. Então, 45 mil, mas você tem emplacamento que até pouco tempo atrás era 700. Proporcional, você comprou no começo do ano, vai pagar tudo. Você comprar em 6 meses, vai pagar tudo. Depende, né? Mas você tem um proporcional, vamos supor que você comprou no começo do ano. Você tem que pagar o IPVA de um carro desse aqui, né? No mínimo 2 mil. Mais uns 2 mil. Então, no final das contas, você tem 2.700 mais 45, você tem 47.700. Beleza? 47. É óbvio que eu não estou levando em consideração o fato que de repente você comprou na promoção, que venha comprar o carro esse ano, ganhe emplacamento e IPVA grátis. Tem essas promoções, beleza. Aí o líquido realmente é só isso aqui, certo? Mas o fato é, você comprou um carro, o que você vai ter de custo com ele? Então eu estou comprando um carro para atender esse edital, viu, gente? Para atender esse edital. O que eu tenho que investir para atender esse edital? Qual que é o investimento inicial? Comprar esse carro, por exemplo, certo? E outra coisa também, viu, gente? Esse edital aqui especificava que tinha que vir com motorista, viu? Motorista. Beleza? Se não fosse você que ia dirigir pro pessoal, né, você tinha que pagar um motorista para isso. E ele é uma empresa de turismo, o rapaz era uma empresa de turismo, então ele ia pagar um motorista para isso. Para ficar por conta lá dos vereadores, ficar por conta lá dos caras que tinha que, né, sei lá, um departamento qualquer de esportes que precisaria de um carro só por conta deles lá, de levar e trazer os professores nos bairros que estão os locais de aula, enfim, não sei. Tinha que ter um motorista, ok? Então, olha só, então o investimento inicial aqui está calculado, né? 47.700. Ah, beleza. De onde seria oriunda a receita? Ah, ó, isso aqui é um investimento inicial. Valor na data zero, aquele, né, setinha para baixo. Setinha para baixo aqui, 47.700. E as setinhas para cima aqui? Ora, as setinhas para cima aqui vai depender do quê? Vai depender da diferença, né? Da diferença entre receitas
receitas e custos. Só que tudo em regime de caixa. Tudo em regime de caixa. Certo? Não regime de competência. Regime de caixa. Depende da diferença de receitas e custos. De onde que vem as receitas aqui? Então vamos colocar mais para cá ainda. Ainda bem que esse aqui tem muito espaço. Vamos aqui, ó. Então, investimento inicial eu sei. Aqui. 47.700. Beleza. E agora, e outra coisa, viu? Esse edital aqui é para 3 anos, viu? O edital aqui é para 3 anos ofertar. Então você tinha 1, 2 e 3 aqui. Para 3 anos. Beleza. 3 anos. De onde que vem as receitas aqui? Eu tenho que calcular o fluxo de caixa no ano 1, o fluxo de caixa no ano 2 e o fluxo de caixa no ano 3. E mais, né? Foi o grande problema dele lá, que ele acabou falhando, o que nós chamamos de valor residual. Opa, deixa eu colocar aqui. Valor residual. Então, o investimento eu tenho. E os fluxos de caixa? Vamos lá, ué. Fluxo de caixa, vamos pensar aqui uma forma de calcular ele. De onde que vem as receitas? As receitas vêm de onde? Ora, vem do pagamento, né? Vem do pagamento da prefeitura por quilômetro rodado. Certo? E quilômetro rodado, como a gente falou aqui, em média ele rodava 1.500 mês, certo? Então vamos lá, ora, então seria 1.500 mês, né, quilômetro rodado. Nós temos 12 meses, é óbvio que isso aqui, algumas coisas são contas de padeiro, é só para vocês entenderem, né? Então a prefeitura ia rodar em torno de 18 mil ano, né? 18 mil ano, beleza? 18 mil ano. Tranquilo, 18 mil ano. Qual que seria o custo que eu ia cobrar? Aí vamos supor que ele não sabia de fazer a conta de trás para frente, certo? Você primeiro lança todos os custos e coloca uma margem, e a partir da margem você acha um preço, certo? Ele começou a chutar, inicialmente começou a chutar. Vamos supor que ele cobraria ali em torno de R$3 o quilômetro rodado. R$3 não paga nem a... R$3 hoje, naquela época sim, mas R$3 hoje não paga nem a gasolina, né, gente? Mas, se você pegar um carro que anda aí 10 km por galão, né, por 10 km por litro, né, de gasolina, então, R$3 sim, né, 3, 10, daria mais. Mas vamos supor que seria ali em torno de R$5. R$5 o quilômetro rodado, certo? Então, qual que seria a receita anual que ele obteria com o edital? Ora, ele obteria 5 vezes 18 mil, certo? R$5 vezes 18 mil, se fosse 10 daria 180, metade de 10, 90 mil, beleza? 90 mil. Então a receita aqui, se ele cobrasse R$5, daria 90 mil. Não, mas 90 mil é muito, 90 mil já até pagou o carro. Calma aí, né, gente? Só receita, né? Só receita. Beleza? Só receita. Aí tem os custos também, né? E o principal custo aqui é qual, gente? O principal custo aqui, com certeza, é o motorista. Ele tinha que pagar o motorista para ficar por conta. Certo? Tinha que pagar o motorista para ficar por conta. Vamos supor que esse motorista custasse a ele aqui, né, mensalmente, em torno de, vamos colocar aqui, uns 3 mil. Isso é o salário dele. Salário. Só que tem os encargos e custos trabalhistas também, né? Direitos, na verdade, não é encargo e custo, não. Em direitos e cargos e direitos dos trabalhadores. Encargos mais direitos trabalhistas. Vamos supor que tudo isso ficaria
como antigamente, hoje o dia não mudou muito, 103% a mais 3.000. Então você teria aqui um custo aqui com o motorista em torno de 6.000 ano. Esse 6.000 mês. 6.000 mês multiplica por 12, daria aí 60.000, 72.000, né? Seria 72.000 ano. Ó, 90.000 menos 72.000, acho que eu exagerei nisso aqui, gente. Porque não vai pagar nem a gasolina. Eu tenho que fazer aqui os cálculos depois. Enfim, mas depois lá. Vamos pensar agora, né? Vamos pensar que agora você tem ainda a gasolina, né? Eu acho que o segundo custo é a gasolina. Se a gente pensar aí que a gasolina é 1.500 quilômetros, se o carro roda 10 km por litro, então você divide por 10, 150 litros por mês, né? 150 litros por mês. Multiplica por 12, nós vamos ter 18.000 litros. 18.000 litros? Não. Aí não, né? Exagera também não, né? 12.800 litros por ano, né? Aí você joga aí 1.800 litros por ano, multiplica por 5 o valor médio do preço da gasolina, vamos supor. Tudo isso aqui é supondo, fazendo conta de padeiro e para ser mais rápido pra gente, viu, gente? Porque aí você teria aqui em torno de 9.000, né? 9.000 mês. Então olha só, você tem uma receita de 90.000 por ano, 72.000 de custo de motorista, 9.000 de gasolina. Então 72 mais 81, tá sobrando só 9 aqui, hein? Nesse ano aqui tá sobrando só 9. Só 9. E aí, você tem que ainda pagar um seguro, vamos supor. Vamos ter que pagar aqui um seguro. Aí o seguro já é anual, né? O seguro no carro popular hoje aí vai ser em torno de 2, 3% desse carro. Então você vai pagar aqui um seguro de, sei lá, uns 1.500. Vou colocar aqui 1.500. Em média, 1.500 por ano. Esse aqui já é o valor anual. Certo? Ano. Então veja bem, aí tem os custos de manutenção, certo? Mas como é um carro novo, comprou na loja, você fazendo as revisões programadas certinho, você não vai ter muita manutenção. Vamos colocar aqui de manutenção só as revisões. E essas revisões aqui, né, você vai gastar aí em torno de 500 no ano, né? 500 no ano. Então olha só bem, gente, olha só. Em termos de fluxo de caixa, eu tenho, ó, 90.000, 90 por ano isso, menos 72, tem a gasolina que é 9, né? Menos 9, já sobrou só 81, só sobrou 9. Tem o seguro que é 1.500, só sobrou 7.500. 1.500, que é o seguro, e tem 500 da manutenção. Pode ser que a gente lembre de outros custos. Tem outra coisa aqui, né, gente? Tem os impostos anuais, né? Então aqui a gente tem os impostos do carro também. Calma aí. Os impostos aqui, se é o seguro, mais impostos. Impostos aqui vai ser quase igual ali, né? Vai ser em torno de 1.500. Como que a gente estimou no investimento inicial? Investimento inicial eu coloquei 2.000. Foi, mas vai ser mas aí o carro vai ficando mais velho, vai ficando mais barato. Em média vai ser uns 1.500. Uns 1.500 também. Ano. Você falou ano. Então olha só. Então nós temos ainda que tirar esse valor da manutenção e mais 1.500 de impostos. 1.500 de imposto. Beleza? Ok. Então 90.072 sobra só 18 menos 9, sobra só 9, menos 7.500, 7 e 5.500. Então sobrou no ano aqui 5.500. Beleza? Então o que está acontecendo? E vamos supor que esse aqui é um valor médio
ano a ano. Então não muda, viu? Não muda. Pode mudar? Pode. De ano para ano. Estou simplificando o cálculo aqui para mostrar a essência das contas. Beleza? Só isso. Você poderia fazer diferente. Como eu falei, isso aqui é mais uma sistemática, é uma arte do que algo real, algo comprovado cientificamente. Você pode ter uma outra forma de fazer. Você poderia pensar em outras coisas aqui, em outros valores. Certo? É só um exemplo para vocês verem que o problema não está em como calcular VPLT. Isso é simples. Dado o fluxo de caixa, para calcular é simples. O difícil é chegar nisso aqui, ó. O difícil é chegar nesses valores aqui. E eu estou mostrando esse exemplo para você bem simplesinho, que vocês conseguem visualizar na prática, porque vocês têm noção do que tem um custo de um carro, por exemplo. Então, olha só. Então, cheguei nesse fluxo de caixa aqui, ó. Cheguei nesse fluxo de caixa aqui. Esse fluxo de caixa aqui, olha só que belezinha. Então, eu vou aqui, ó. Estimei, consegui estimar mais ou menos, viu? Tá totalmente certo, não. Mais ou menos. Ah, estimei aqui, ó. Então sobrou 5. Aí eu de cara eu já desisto, né? Que porcaria. Tô investindo 47.700 e sobrando só 5.500. Não, vale a pena não. Desistir disso aqui. Sai fora. Sai fora. Pronto, já não vale. Qual, por exemplo, foi o erro do rapaz lá em 2012? Ele simplesmente parou por aí. Ele pegou e pensou, vou cobrar R$5 a hora, né? Então, a R$5, exemplo, aí eu vou ter um lucro ali de 20%. Aí veio outro cara e cobrou R$3. Não, aí pega e jogou os R$3 no cálculo dele, né? E esses R$3 não fechava. Como que esse cara conseguiu cobrar só R$3 nesse edital e ganhar o edital? Não tem como fechar. Minha conta aqui não bate. Só que ele esqueceu algo muito importante, né? Ele esqueceu, por exemplo, já que o projeto é só de 3 anos, no final de 3 anos ele tem um carro ainda, gente. No final de 3 anos ele tem um carro ainda para vender. O carro que valia 47.700, depois de 3 anos vai valer quanto? É fácil estimar isso. Vai lá na tabela FIP, vê o carro, exatamente o mesmo carro, com 3 anos de uso e vê quanto que vale. É o valor que vai vender. Então ele fez só esse cálculo aqui, ó, achando que estaria certo. O que ele esqueceu? Ele esqueceu que no final das contas o carro era dele ainda. O carro tem valor de mercado ainda. Então qual que é o investimento relevante? Qual que é o fluxo de caixa relevante desse investimento? Todas as receitas que você vai receber com o projeto, menos os custos a fluxo de caixa que você vai receber do projeto. Aqui nesse caso a gente colocou o custo de motorista, com seus encargos sociais, trabalhistas, seguros, um pouco de manutenção, né? Os impostos com o carro. Poderia ter coisa aqui? Poderia ter coisa a mais, enfim. Né? O sinistro do seguro se bater, enfim, a gente podia pensar em outras coisinhas aqui. Né? Mas beleza, 5.500. Só que depois de 3 anos, esse carro aqui, ó, a valor de mercado, ele vale, vamos supor, se é um carro popular, não perde muito valor. Tá? De um ano para outro, aí, ó, o máximo que se pode perder é 12% de valor de mercado. Em 3 anos, ele não perde 20% do valor de mercado. Então, depois de 3 anos, esse carro que valia 47.700 vai valer, por exemplo, aqui em torno, colocando 20% ali, 4.500, né? Vamos colocar 10 mil. 10 mil, 37.700, 37. Vou colocar aqui 37. Depois de 3 anos, esse investimento vale 37. Certo? Esse é o valor residual ele. Isso aqui é o valor residual. Esse investimento compensa? Ele é bom economicamente, financeiramente? Qual que é a conta a ser considerada? A conta a ser considerada é o seguinte: investi 47.700, vou ganhar no primeiro ano 5.500, vou ganhar no segundo ano 5.500, vou ganhar no terceiro ano 5.500 mais 37, 42.500. Então, é essa conta que eu tenho que fazer. Contabilmente é o que vale?
Ah, 47.500 mais 5. Opa, contabilmente foi bom. Hein? Ou seja, investi em torno aqui de. Vamos colocar aqui, né? Deu aqui 53.500. Investi 47.700, recebi 53.500. Beleza, fechou. Mas a conta não é essa. Vocês estão estudando matemática financeira por isso. Porque sabe que o valor do dinheiro é diferente no tempo. Não é o mesmo no ano e no outro ano. Certo? Eu tenho que calcular isso aqui por onde? Pelo VPL e pela TIR, que são as duas principais técnicas. Equivalência de capitais. Eu calculo o VPL e a TIR. Tá? Vamos supor que meu custo de capital seja 10%. Né? Meu custo de capital, vamos considerar que a minha taxa mínima de atratividade é 10%. Como que eu calculo o VPL aqui? 10% é bom, até mesmo em parâmetros atuais. 10% é bom. 10% ao ano, tem muitos investimentos que não pagam 10% ao ano. Então como que eu calculo o VPL aqui? Eu calculo o VPL aqui de que jeito? Pega e faça o seguinte, pega e faça as contas, é a equivalência de capitais. Equivalência de capitais eu tenho o quê? 47 está na data 0, 47.700 está na data 0, né, é negativo. Na data 1 ele é 5.500, só que está na data do 1. Para transformar e deixar equivalente na mesma data, tem que dividir, né, por 1 mais i elevado a n. Então, nesse caso aqui, 10% é o i, 1 mais i, ponto 10. 1.1 elevado a n, n é 1 mesmo. Mais 5.500 elevado a 2, então é 1.1 elevado a 2, porque 1.1 elevado a 2? 1 mais i elevado a 2, ao segundo ano. 1.1 elevado a 2. Mais 42.500 elevado a 1.1 elevado a 3. 1.1 elevado a 3. Aí, esse valor aqui, tirando do investimento inicial, que já está negativo, mostrando que é uma saída, das entradas, que são as minhas receitas, meus fluxos de caixas do projeto, fluxos de caixas mentais mais valor residual, tá tudo em regime de caixa, tá tudo em regime de caixa, menos para saída, mais para entrada, tá tudo em regime de caixa. Considerando essa continha aqui, o resultado dela que eu tenho, olha só, é o VPL. Isso aqui que é o VPL. Então vocês já aprenderam isso aqui é equivalência de capitais. Nesse caso específico aqui, quanto que é o VPL? Vamos ver? Quanto que é o VPL aqui? Vamos no Excel. Só finalizando, viu, gente? Calcular a TIR é a mesma coisa. O difícil é chegar nos 47.700, 5.500 e por dia assim por diante. Calcular, basta a gente ter esse parâmetro aqui, basta a gente ter isso aqui, 47.700, 5.500, 5.500, 5.500, 42.500. Aí é óbvio que a gente tem que colocar o regime de caixa. Tá? Então, como chegar nisso aqui é o difícil, porque chegou. Qual que é o VPL? VPL é isso aqui, VPL é igual a. VPL é igual a. Olha só, tem uma fórmula só para isso. VPL. No Excel aqui, VPL. VPL é igual a. Tem que colocar a taxa também, né? Tem que formar a taxa. Qual que é a taxa? O I é igual a. Vamos supor que é 10%. Colocar aqui porcentagem. 10%. Então, qual que é o VPL? É igual a. VPL é igual a taxa, 10%, tá aqui. Os valores. Quais são os valores? Uma dica aqui no Excel, viu, gente? Não coloca o investimento na data 0. Só coloca o investimento na data 1 até a final. Você coloca todos os investimentos sem ser da data 0, beleza? E soma o investimento da data 0, tá aqui, Soma. Soma por quê? Porque ele é negativo, vai ficar negativo. Aí sim você tem o valor do VPL. Sai em porcentagem, mas não é a porcentagem que a gente quer, né? A gente quer o valor. Então tá aí. Esse é o valor do meu investimento. Esse é o valor do meu VPL. Então vamos ver se está tudo correto aqui, né? Tá. Tudo correto, certinho. Então, negativo. Gente, pra quê? Valor, moeda. Negativo em 682. O que isso significa? Que eu não posso cobrar R$5, eu tenho que cobrar mais. Porque se eu cobrar R$5, o que vai acontecer?
Desculpa, o que vai acontecer? Eu vou ter um prejuízo econômico. VPL negativo, VPL com sinal negativo, significa que o investimento não é viável, certo? Não é viável economicamente, financeiramente. Então percebam, gente, que para calcular o VPL, vocês viram que eu gastei, eu acho que 1 minuto, certo? Gastei 1 minuto. É simples, só usar a função VPL aqui no Excel, ou, né, se for o caso também, usa no HP Financeiro VPL, tem uma função só para isso aqui, ó. Tem uma função só para isso, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Agora, ó, NPV aqui em cima, aqui, ó. VPL aqui em cima. Certo? Tem uma função só para isso. Posso nos exercícios mostrar também como calcular. Nesse caso aqui seria o que? 42 e 500 CHS GCF0 5.500. Depois eu vou mostrar isso aqui nos exercícios, gente. 5.500 GCFJ 5.500. Meu Deus. GCFJ e 42.500. O último GCFJ e por fim a taxa 10. E aperta FNPV. Tá aqui, ó. Deve ter saído alguma coisa errada aqui, não. 1023. Enfim, não deu o mesmo valor, tem que dar o mesmo valor. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver se sai. Ah, consigo aqui, ó. 40, 40. Ah, eu acho que eu apertei 42, né, gente, no começo, eu acho, se não me engano, que vamos lá. 47.700 CHS GCF0. Agora 5.500 GCFJ. 5.500 GCFJ. 42.500 GCFJ. Ixi, agora não sei se apertou. 10 NPV. Tem alguma coisa aqui. Cada hora sai uma coisa. Fim. Simuladores não são muito confiáveis, não. 47.700 CHS GCF0. 5.500 GCFJ. 5.500 GCFJ. 42.500 GCFJ. E agora 10 FNPV. Aí, ó. Na hora de eu estar digitando uma coisa aí e outra coisa não. Como é online, aí acontece isso, né? Então, agora sim o mesmo valor do Excel, né? O que vale é óbvio, vocês confiam no Excel, gente. Esse negócio online aqui foi feito por umas pessoas que você não tem tanta credibilidade, então não sabe se de repente está certo. Pra você ter uma base, teve um lote de HP assim quando eu comecei a lecionar, que veio errado, calculava a TIA incorretamente, entendeu? Então pode acontecer. A HP inclusive fez um recall para isso, então pode acontecer. Então nesse caso aqui foi na hora de digitar, selecionava outra coisa não, aí ficava uma bagunça na memória dela e ela dava os erros. Agora no final eu vi um por um, né? Vi que tinha selecionado um por um e foi. Beleza? Mesmo assim não foi certo, ó, gente. Isso aqui não foi certo. Eu acho que o problema está no HP. Vamos confiar aqui no Excel, tá? Mas as sequências são aquelas lá. Eu vou pegar outro HP aqui, outro emulador e conferir. Eu tenho outro emulador aqui, ó, e vou conferir depois. Certo? Porque agora a gente não está tendo tempo mais não. Beleza, então. Mas a sequência é aquela lá e eu vou mostrar nos exercícios. Inclusive a professora Jalusa mostra também nas aulas dela pela HP. Aí passar os vídeos também da professora Jalusa. Certo, pessoal? Então, em resumo, né? Em resumo, a gente tem que preocupar muito mais em como mensurar o fluxo de caixa, porque é esse o trabalho árduo.
É esse que é o trabalho difícil, demorado, requer conhecimento, visão geral, visão holística, conhecimento de finanças, de contabilidade, de mercado, né, de projetos, do que preocupar em como calcular VPLT, porque você tem o fluxo de caixa, como calcular VPLT é um pulinho, como vocês viram aqui no Excel, não gasta nem um minuto. Na HP do mesmo jeito, né? Só colocar as teclas ACF0 significa o valor na data é 0. CFJ na data 1, 2, 3, dependendo do J, né? Coloca a taxa e puxa o FNPV, certo? Dá o FNPV lá que tem a função própria para VPL, no caso da HP. Então é bem tranquilo. E aí, na próxima aula, eu vou avançar, né, algumas dicas a mais em relação à mensuração do fluxo de caixa. Por quê? Porque o nosso trabalho está relacionado com isso. Pode ser que eu também solto esse trabalho, eu que fiquei por conta desse trabalho final, entre amanhã e sábado também. Aí a gente vai ter um prazo maior para fazer ele, certo? O trabalho final vai envolver tanto essa parte de VPL como TIR. Vai ser um único trabalho, como eu já adiantei para vocês nas notas, né? No fórum, como eu adiantei para vocês no e-mail. Certo? Acho que eu mandei e-mail para isso também. Vai ser um único trabalho que vai abordar os dois temas. Por dois motivos. Primeiro, não tem como imaginar os dois temas separados. Certo? Segundo, a gente não tem prazo hábil para fazer, né, 2 semanas. Sendo que a última semana é mais encurtada. Então a gente tem como trabalhar esses dois conteúdos que teoricamente foi em uma semana, assim como a gente fez, né, nas outras, né, nos outros módulos, nas outras unidades, em apenas 10 dias. Então por esse motivo. Beleza, pessoal? Desculpa aí a aula um pouco mais demorada e mais massiva, mas é porque a gente atrasou já, né? Aí eu não quis perder tempo. De qualquer forma, fica à disposição aí a gravação. Eu estou gravando aqui, né? Vou parar de gravar agora.